Muitos aí fora, amados, se dizem cristãos, né? Se vocês pegam, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na internet da estatística, né, de quem se considera cristão no mundo, né, dizem que há bilhões de cristãos. E, de fato, do ponto de vista, assim, se você tirar essa questão da graça, do verdadeiro evangelho, né, e você colocar na conta só quem se diz ou que se considera cristão por pertencer a uma religião cristã, né, seja católico, seja evangélico, né, protestante, de qualquer segmento, né, os protestantes chamados evangélicos, eles têm vários segmentos, né? É o pentecostal, é o neopentecostal, é o sabatista, é o quadrangular, né? O evangelho quadrangular, é o assembleia, que é pentecostal, ou neo, né? É batista tradicional, é presbiteriana tradicional. Existem muitas, infinitas denominações, né? E todas essas pessoas se dizem cristãs. Do ponto de vista estatístico, elas até são, porque elas falam de Jesus, acreditam em Jesus, estão em uma denominação que diz pregar Jesus. Então é claro que a pessoa vai se dizer cristã. E muitos até que se dizem cristãos, até se dizem cristãos não praticantes. O que é um conceito que eu realmente não entendo. Porque o cristão de verdade, ele é praticante por quê? Porque o ser cristão está atrelado à vida. Entende? Ser cristão não é um conjunto de regras que homens criaram e que uma denominação diz que é a verdade e você segue aquele conjunto de normas, né, de cerimônias, de práticas, né, de liturgias. Ser cristão não é isso. Ser cristão é algo que está atrelado à sua vida. Você acorda cristão, quem é cristão de verdade, né? Você acorda cristão, você vai dormir cristão. O seu dia a dia no mundo é cristão. Não é um conjunto de regras, é a vida. Conjunto de regras é o sistema religioso, né? Isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode, essa roupa pode, essa aqui não pode. Isso tudo é bobagem. Por quê? Porque o cristão de verdade, ele é adulto. Ele é adulto. A palavra diz, né? A palavra, o alimento sólido, que é o evangelho verdadeiro, né? É para os adultos. A criança, ela bebe leite, né? Nessa metáfora, ou seja, é um alimento que não é tão nutritivo, né? E muitos estão aí no sistema bebendo leite. E muitos até nem leite bebem. Né? Ou seja, há denominações aí que são mas tão miseráveis do ponto de vista da doutrina que eu não consideraria nem leite. Todas essas pessoas dizem que são cristãs. Mas será que elas estão realmente submetidas a uma mensagem cristã? Então as pessoas se dizem cristãs, mas infelizmente, na maioria das vezes, elas não estão submetidas a uma mensagem cristã. Se ela não está submetida a um alimento cristão, uma palavra cristã de verdade, então ela não vive uma vida cristã, ela vive uma vida de dogmas, ela vive uma vida, como eu disse, né, de cumprimento de mandamentos, de liturgias, de cerimônias. Mas ela não vive uma vida cristã de verdade. Por quê? Porque, amado, tem que ter fundamento. Entende? Você não consegue construir uma casa sem um fundamento. Aliás, você consegue até construir, mas ela não fica de pé. Se você fizer uma casa sem fundamento nenhum, sem alicerce, sem coluna, sem nada, ela vai cair. Entende? Não tem firmeza. Então o fundamento da mensagem cristã é Cristo, você acabou de ler comigo. Só que veja bem, é Cristo de uma forma muito específica. Porque você pode falar assim, irmão Cristiano, se o fundamento é Cristo, então aquela pessoa da igreja X, ela está falando de Cristo. Na igreja Y, está falando de Cristo. Né? Na denominação X, no segmento espírita, porque tem um segmento espírita que leva em conta, né, as coisas que Jesus ensinou. Jesus, claro, nos dias de sua carne. Né? Então existem segmentos assim. Todos eles se dizem cristãos.
Então você vai dizer, então, irmão Cristiano, se eles se dizem cristãos, se eles falam de Jesus, então o fundamento é Jesus? Veja bem, o fundamento é Jesus, amado, mas tem que ser Jesus de uma maneira muito específica. Então é importante vocês entenderem o genuíno fundamento. Porque todos dizem que se fundamentam em Jesus. Todos que se dizem cristãos, né? Dizem que se fundamentam em Jesus. Mas será que é um fundamento correto?